Foi difícil, muito difícil, porque mexe muito, sabe? E foi passando. Primeiro era o França, que era o grande nome do São Paulo, e aí começaram as especulações de que ele ia ser vendido, e aí começaram as cobranças com o França. E o França saiu, fui para a Copa em 2002, e tinha também um problema que o São Paulo não disputava a Libertadores há muito tempo. Todo mundo que chegava falava que queria levar o time para a Libertadores, e eu entrei nessa também, muito novo. Falei, não, meu sonho é jogar Libertadores com São Paulo, nós vamos classificar o São Paulo para a Libertadores. E aí essa cobrança da torcida começa num jogo que a gente perde para o Goiás, na Copa do Brasil, no Morumbi, e é eliminado da Copa do Brasil, que era o caminho mais fácil para a Libertadores. E aí começou nesse jogo. Vai embora também, pipoqueiro, amarelão, na hora que precisa você some e tal. Você começa a vestir essa roupa realmente. Você fala, putz, mas será que eu sou assim mesmo? Será que nos momentos decisivos eu não apareço? Como é que funciona isso? Então mexe um pouco com a cabeça, não é um momento muito fácil, principalmente nessa idade, entre os 18, 21, 22, porque é um momento que você ainda está entendendo as coisas, sabe? Como que funciona, como que eu vou lidar com a crítica, a torcida, a imprensa. Então, mexe um pouco, mas ao mesmo tempo é muito importante que um jogador passe por um momento como esse, porque cresce muito, se amadurece muito e se aprende a lidar com essa situação, porque depois vai ser ao longo da tua carreira. Eu nunca me senti injustiçado, mas no começo eu começava a inverter um pouco assim, estão falando que eu sou bom moço, então vou fazer o contrário. Até o dia que eu entendi que, e se eu for realmente um bom moço? Tá ok, então vão falar que é bom moço, vão criticar, se eu for um mau moço, vão falar que é mau moço, então vou realmente ser quem eu acho que eu devo ser. E aí comecei a entender melhor quem eu era. Então tinha momentos dentro de campo que tinha que brigar e aconteceram de brigar, e tinha momentos dentro de campo que eu achava que eu não tinha que brigar. Então para mim ficaram muito claras as situações de realmente entender quem eu era. E aí ficou, e tinha muita gente que falava que era bom moço, não vai xingar, não vai brigar na hora que tiver que brigar, virou piada quando eu fui expulso na Copa contra a Costa do Marfim, né? Foram coisas que acabaram virando brincadeira e eu, assim, para mim nunca teve problema. No começo sim, porque você acaba não sabendo lidar com a situação. Então fala, pô, é o bom moço. É bom moço? Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Então vou criar uma situação. Vou começar a xingar todo mundo dentro de campo, começar a dar uns carrinhos, começar a fazer umas coisas aqui que é mais agressivas e tal. Mas aí depois eu falo, não, isso aqui eu estou fugindo realmente daquilo que eu sou. Deixa eu me rotular por quem realmente eu sou. E aí fui aprendendo a lidar com essa situação. Na hora, assim, na convivência, no dia a dia, você acaba não percebendo tanto. E aí depois, quando você tem um tempo maior de pensar e de refletir, aí você vê que realmente os exageros que tinham. E o lamento dessa Copa de 2006 é realmente porque, como falam da seleção de 82, eu acho que como assim, ainda é um pouco recente essa de 2006, mas daqui a alguns anos, não vou falar que vão comparar de 82, mas vão colocar de 2006 como uma das melhores seleções que já teve no Brasil. Pelo momento dos jogadores, pelos nomes realmente que tinham naquela seleção, eram jogadores que jogavam todos em times grandes da Europa, todos melhores jogadores da sua posição. O ambiente de seleção sempre foi muito bom. Era muito gostoso ir para a seleção, encontrar os jogadores, porque você convivia com jogadores de outros clubes, outros países, e ficava aquela conversa, aquele bate-papo. Então, na mesa de jantar, naquela época ainda não tinha muito negócio do telefone, né? Então, sentava na mesa para contar história mesmo. Aí era o Marcão que ficava 2 horas contando piada, o Vampeta, sabe? E aqui o ambiente era muito bom. Então não tinha esse ambiente muito de falta de compromisso. Esse não. Tinha esse ambiente de de expor muito, de meio que reality show, sabe? Vamos transmitir aqui um reality show. Só que quando você faz isso, você perde um pouco a naturalidade. Então acaba perdendo ali, sabe, a naturalidade do dia a dia, do cara querer ser espontâneo e, sabe, não se preocupar com aquilo que vai sair, do que ele vai falar. O lamento é de que se a gente tivesse tido uma preparação melhor, as chances seriam maiores. Isso vai de encontro com o que eu aprendi e falei aqui para vocês da minha carreira. Então eu acredito que a chance que a gente tinha de ser campeão naquela Copa era aumentando as nossas probabilidades. Que aí fazendo de uma forma diferente essa preparação. Então treinava e tinha a câmera, ia bater o escanteio, tinha um câmera atrás filmando ao vivo o treino da seleção.
A gente entende que todo mundo tem que ter um espaço, mas aí eu acho que faltou um pouco entender esse equilíbrio do lado da privacidade para o lado que era público e tinha que se mostrar. Então, eu acredito que essa preparação de 2006 ficou um pouco aquém daquilo que era necessário para uma Copa do Mundo. Em nenhum momento isso foi um peso também para mim. Sempre comentei e falei numa boa e foi até os 23 anos mesmo, até quando eu casei. E assim, não teve nenhum problema. Agora, se você perguntasse se você voltar atrás, você falaria? Eu acho que eu não falaria. Teria feito da forma com que foi, realmente, mas eu acho que não precisa dessa exposição. Eu acho que essa exposição é desnecessária, sim, porque cria exatamente essas polêmicas que não tem muito sentido. Aí você fala, mas você vai ser exemplo e referência para muitas outras pessoas. Cara, acho que é muito legal você ser exemplo e referência, mas eu acho que é muito importante cada um ter a sua própria convicção pessoal. Porque, sinceramente, eu não acho que o cara vai chegar com a namorada ali e vai lembrar de mim na hora que ele vai falar, pô. Então, eu prefiro pregar a minha convicção com relação a Jesus do que falar para ele fazer ou não fazer. E aí é depois a vida dele com Cristo que ele vai decidir. Falar assim, não, a minha escolha realmente, eu tenho isso muito convicto. E no momento que ele chegar, que ele tiver que decidir, falar assim, não, a minha escolha não é porque o Kaká fez ou não fez. A minha escolha é pelo Deus e por Cristo, por aquele que eu escolhi seguir. Então essa é a minha decisão. Eu vivi na Renascer durante 12, 13 anos da minha vida. Então foram muitos anos ali dentro e assim, foi um tempo muito bom. E um crescimento espiritual e uma formação espiritual para mim muito boa. Só que chegou um momento que eu achei que realmente eu tinha que sair da igreja. Assim, me desvincular da instituição Renascer. Foi quando eu chamei o apóstolo e a bispa, conversei com eles, expliquei os meus motivos, falei, estou saindo da igreja por esse motivo, esse. E assim, eles entenderam, a relação com eles continua ótima, converso com eles numa boa, mas realmente achei que naquela situação e naquele momento tinha chegado ao meu limite com a instituição Renascer. E aí foi quando eu saí, estava em Madrid, e aí comecei a frequentar outras igrejas, mas me desvinculei realmente deixou de ser a igreja do Kaká. Ele fez 3 críticas muito voltadas a isso, e voltada para o lado pessoal, e nenhuma delas era voltada realmente para a minha posição como jogador, criticando o meu trabalho em campo. Uma foi no Jô, que ele fez uma entrevista no Jô e falou, pô, o Kaká tem que parar com esse negócio de fazer gol e ficar levantando a mão para cima, que Deus que faz o gol, que... Essa foi a primeira. Outra foi uma com a minha ex-mulher, a Caroline, que ela fez numa igreja, num culto, ela falou que Deus tinha dado dinheiro para o presidente do Real Madrid para ele me contratar, assim, num momento de crise que estava vivendo e tudo mais. Ele pegou essa declaração dela e fez uma coluna também criticando essa posição. E outra foi na própria Copa de 2010 que ele fez, que eu estava com um problema de quadril parecido com o do Guga e não duraria muito mais jogando tendo a carreira de jogador. E aí naquele momento eu achei que era uma hora para eu colocar um limite nessa situação. Foi quando eu respondi ele numa coletiva de imprensa durante a Copa e coloquei um limite. Falei, olha Juca, da mesma forma que eu respeito o teu ateísmo, respeito a tua posição com relação à religião, gostaria que você respeitasse a minha. Então, você fala daquilo que você quiser falar, vai ter o meu respeito, gostaria que você respeitasse e não criticasse com relação a isso. Quer criticar que eu fui mal no jogo? Sem problema nenhum. É o teu trabalho e eu vou aceitar isso. Agora, você está cruzando uma linha que para mim é muito delicado. E aí foi quando eu achei que era o momento realmente de estipular esse limite. Ele não aceitou muito bem, mas, enfim, espero que um dia ele possa entender a minha posição com relação àquilo. Da minha parte não ficou nenhuma amargura ou rancor com ele por causa das críticas que ele fez, mas era uma hora de eu colocar um limite com relação àquilo. Falar, até aqui, passado daqui a gente vai ter essa discussão. E aí, então estipulei essa linha e acho que funcionou, porque a partir dali nunca mais ele tocou no assunto religião comigo. E para mim foi muito difícil realmente entender que aquilo estava terminando, sabe? Aquele momento de casamento estava terminando, de ver que eu iria conviver longe dos meus filhos e então foi assim um momento muito delicado, não foi fácil. Mas hoje já fazem 3 anos de divórcio e aí as coisas já estão encaixadas, aí entram outras pessoas no relacionamento. E a maior preocupação é sempre com relação às crianças, em saber como você vai transmitir isso para eles que eles absorvam isso da forma mais suave possível.
porque eu não tive isso na família. Meus pais são casados até hoje, 36 anos, então eu não tive como que é ter a casa do pai, ter a casa da mãe, ter uma outra pessoa que vai ser a sua mãe naquele momento e vai ser seu pai em outro momento. Então todas essas situações com eles indo realmente no dia a dia para ver a forma com que eles vão assimilando essas situações. Então minha preocupação realmente é com as crianças e a formação assim, emocional deles serem bem resolvidos com essa situação. Estava com a minha mãe no shopping e chegou uma mãe com uma criancinha e falou: filho, esse é o Kaká e tal, não sei o quê. Aí o menino olhou. Aí a mãe falou: tira uma foto com ele. Aí ele veio do meu lado, tirou a foto e tal. Aí, tal, obrigado, não sei o quê, e saiu. Aí minha mãe falou: essa aí, o menino nem sabe quem você é, a mãe é fã e está colocando ele ali. Então, você vai entendendo. E assim, é um processo, tem que estar muito claro assim na minha cabeça que isso é o processo normal. E aí eles me ensinaram muito isso, meus filhos, porque o Luca hoje, os nomes para ele são esses. É o Neymar, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Aí eu falo para ele, Luca, sabe quem é o Ronaldo? Fala, o Ronaldo é o que jogou na seleção, né, que jogou no Corinthians. Eu falei, você já viu algum vídeo dele? Ele falou, não. E aí eu trouxe para minha época. Quem que era na minha época? Na minha época eram esses caras. E os outros, que todo mundo fala que eram muito bons? Era legal pra caramba, mas para mim não significava tanto. Era legal, mas eu falei, eu preciso entender que isso vai acontecer comigo também. Eu vou sair de uma geração, vai vir outra, e eu preciso me situar nessa situação como um cara que foi talentoso em campo, teve os seus bons resultados, chegou onde chegou, mas que em determinado momento vai ter gente que não sabe quem é. O Berlusconi segue, porque assim, a referência que eu tenho do Berlusconi é dele presidente do Milan. Pois se ele fez bem ou mal como política na Itália, o que ele fez, enfim, entra numa outra área que aí não é a minha área, sinceramente. Então, o convívio que eu tive no Milan foi excelente, ele ter me levado, a experiência que eu tive lá, de convivência na Itália, com os italianos, com o clube, questão financeira também, se hoje eu sou independente financeiramente, passa muito do Milan, passa pelo Berlusconi, então é a minha gratidão por ele, pelo Galliani, pelo Milan, por todos que tiveram envolvidos aí nesse processo. O Galvão segue, o Galvão se tornou um grande amigo, foi um cara que ao longo da minha carreira assim, me ajudou bastante, tivemos nossos desentendimentos também. Em 2007, eu acho, depois da Champions, eu pedi para não ir para a Copa América, porque eu vinha de alguns anos emendando campeonato e em período de férias emendava torneios com a seleção, e em 2007 eu pedi para não ir para a Copa América. Nossa, mas o Galvão bateu, falava que isso não pode, não deve, o jogador não pode fazer isso, seleção... Assim, entendi o momento dele, ele também entendeu o meu, e enfim, só para dizer que a nossa relação tiveram esses momentos que serviram para fortalecer. O Maradona segue pela história que ele tem no futebol, pela história que ele tem no Napoli. O lado pessoal dele, eu acho que aí a gente bloqueia. Por aquilo que nós conversamos aqui, dessa experiência como jogador, se você não tiver uma base muito sólida, tem algum momento que dá uma fraquejada. E aí esse momento que realmente ele acabou se perdendo. Agora, como jogador, na Itália eu convivi lá e assim, é unânime. Claro, o torcedor do Napoli não precisa nem falar, mas o italiano em si tem um carinho, uma admiração pelo Maradona muito grande. Então, eu segue pro profissional e bloqueio um pouco pelo lado pessoal. O Cristiano segue. Esse cara Não, o Cristiano ele é um cara fantástico no convívio do dia a dia, assim, fantástico mesmo. Vai chegar aqui, vai brincar com todo mundo, vai tratar todo mundo bem. E é um cara que, aquilo que eu falei, ele consegue colocar o limite. E às vezes o limite dele incomoda. Então ele pode chegar aqui, tá dando entrevista para você, entrar uma pessoa, pedir uma foto para ele vai... Não, agora não que eu estou dando a entrevista. Então, para muitos ele vai parecer grosseiro, mas ele vai saber colocar, falar, esse é o meu limite. E entendo o lado de lá também. Eu sempre fui mais pro lado de lá, de tirar foto, de entender o lado
do torcedor, da criança, de vir e tirar. Agora, entendo muito bem também o cara que não quer tirar. Fala assim, desculpa, mas agora é meu momento e gostaria de não tirar essa foto ou de não fazer isso agora, porque é um momento meu. Quer tirar uma foto comigo? Vai lá no treino, aparece lá, vai ter um momento de tirar foto. Então, entendo muito os dois lados.